vestibulindos! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e aqui na internet conhecida como a fada dos vestibulindos. E nesse vídeo eu vim te falar por que assistir aula não vai te levar à aprovação na prova da ETEC. Então se você quer entender melhor isso e saber o que fazer para conseguir passar no vestibulinho, fica aqui até o final, tá? O nosso assunto de hoje é por que assistir aula não vai fazer você passar na prova da ETEC. Ou melhor, por que assistir aula pode fazer com que você reprove na prova da ETEC. Tem muita gente, inclusive, que acha que assistindo aulas vai conseguir passar na prova da ETEC. Eu queria já manter aqui, durante toda essa live, um mantra, sabe? Pra você levar pra tua vida. Por quê? Porque um mantra é uma coisa que a gente vai repetindo e a gente não vai esquecer isso nunca mais. Então, nosso mantra dessa live aqui é o seguinte: assistir aula não vai te levar à aprovação na ETEC. Assistir aula não vai te levar à aprovação na ETEC. Assistir aula não vai te levar à aprovação na ETEC, tá? Tá bom. Lembra isso sempre que você quiser resumir os seus estudos a assistir aula. E por que eu tô falando isso pra você, né? Parece uma coisa muito contraditória. Afinal de contas, um dos primeiros passos quando a gente vai estudar pro vestibulinho da ETEC é justamente que a gente assista aulas. Mas olha só, o que acontece é que normalmente as pessoas acham que elas só têm que assistir aulas. E o que acontece quando você só assiste aulas, né? Bom, acho que todo mundo aqui já sabe, então, até porque eu já falei, que desde 2016 eu faço vídeos aqui pra internet, eu ajudo pessoas que querem passar na prova da ETEC, então já são 4 anos praticamente falando sobre isso. Isso sem contar todos os anos antes disso, em que eu já ajudava pessoas que queriam estudar, antes mesmo de entrar pra Unesp, que foi quando eu comecei a dar aula mesmo, né? Então, eu estudava na Unesp durante o dia, durante quase o dia inteiro, na verdade, porque eu entrava às 8 da manhã e saía às 6 da tarde, e de noite eu dava aula no cursinho da Unesp. Mano, tu é um guerreiro. Tu é um mito. E assim, antes mesmo disso, eu já ajudava pessoas a passarem em provas. Então, há bastante tempo que eu faço isso e eu sempre vejo que algumas pessoas pensam que assistir aula é a solução. E o que acontece é que desde que eu comecei a falar sobre ETEC, inclusive aqui na internet, eu comecei a trazer o quê? A checklist ETEC, né? A checklist ETEC é uma lista com os principais assuntos que você tem que estudar pro vestibulinho da ETEC e ponto. Você não pode simplesmente não estudar aqueles assuntos. Só que tem muita gente que simplesmente baixa a checklist, inclusive mais de 1 milhão de pessoas já baixaram as edições, assim, em geral da checklist. Eu fico realmente chocada com isso. Eu sempre penso, todo mundo que baixou a checklist, se inscrevesse no canal, esse canal seria gigante, né? Porque, meu Deus, mais de 1 milhão de pessoas mesmo, tá? Já baixaram a checklist ETEC, que é um material que super ajuda, né? E aí, as pessoas normalmente pegam a checklist, daí vão lá pro YouTube, pegam uma aula, assistem a aula e pensam: opa, já estudei esse assunto, certo? Errado, tá? Totalmente errado. Por quê? Porque assistir aula não é você estudar, propriamente dito, né? E é por isso que assistir aula não vai fazer você conseguir passar na prova da ETEC, sabe? Não é o que vai te levar à aprovação. Então, repetindo aqui o nosso mantra, né? Assistir aula não vai te levar à aprovação na ETEC. Depois eu vou querer que você escreva isso no seu caderno, tá? Pra você lembrar. Porque a gente tem uma tendência, às vezes, de esquecer alguma coisa que a gente não anota, que a gente não coloca em algum lugar, tá bom? Então, é muito importante que você lembre disso. Eu vou tomar um gole de água rapidinho aqui, pra que eu não fique rouca, porque quem me conhece sabe, né? Que se eu falo demais e não bebo água, eu acabo ficando rouca. Alguns momentos depois. Então é o seguinte, olha só. Por que simplesmente assistir aula não acaba funcionando, né? Não vai trazer o resultado que você quer para os seus estudos e aí automaticamente você não vai conseguir ter um bom desempenho, não vai conseguir acertar as questões da prova da ETEC e não vai conseguir passar. Eu até coloquei aqui alguns motivos também para lembrar de falar com vocês, porque caso eu esquecesse era só eu olhar aqui que eu ia acabar lembrando. Então é o seguinte, você não deve fazer isso, simplesmente assistir aula, né? Porque o nosso cérebro ele não vai aprender simplesmente pelo fato de você ver e ouvir alguma coisa, sabe? Por quê? Porque quando você só assiste a aula, quando você abre lá a videoaula e assiste, você não tá gerando um estímulo de verdade pro seu cérebro. Então essa informação, né, que você consumiu ali em primeiro momento, ela vai acabar se misturando com um monte de outras informações que você teve ao longo do seu dia, sabe? E você não vai realmente aprender aquele conteúdo, né? E aí nisso que você não aprende aquele conteúdo, é óbvio que você não vai passar na prova, concorda? Por isso que quando você só assiste a aula, você já pode, assim, praticamente carimbar na testa: não vou passar na ETEC. Por quê? Porque isso não vai te gerar resultado. Inclusive, eu já vi várias pessoas que falam assim: Lilian, pelo amor de Deus, me ajuda. o que mais acontece é chegar gente com esse tipo de mensagem pra mim no Instagram. Minha equipe também recebe muitos e-mails, assim, de pessoas que começaram a acompanhar a gente agora e aí entram em contato falando: nossa, eu nunca consegui passar na ETEC, já tentei várias vezes
Pra vocês que estão no YouTube e no Instagram, por favor, gente, parem de mandar comentário. Comentários não são legais durante a live porque eles acabam atrapalhando, tirando o foco de todo mundo. Ó, aqui é foco no foco, tá? Quem quiser ficar de converser, sai, vai embora, tchau. Quem quiser ficar conversando não é aqui que fica, não. Aqui é pra quem quer aprender de verdade. Então é o seguinte, a gente quando tá estudando pra uma prova e foca só em assistir aquela aula, você não gerou um estímulo, aquele conteúdo acaba se perdendo ali no meio de tantas outras informações que você teve ao longo do dia, ainda que você não sabe que você teve informações, né? E as pessoas que chegam falando: Nossa, eu tentei fazer a prova várias vezes, mas eu nunca consegui passar na prova. Normalmente, quando alguém me vem com essa frase, eu pergunto: tá, como foi que você estudou pra ETEC? E aí as pessoas falam: Ah, eu fui buscando o assunto assim que eu achava interessante. ou então a pessoa, sei lá, pegou alguns assuntos, todos os assuntos que estavam na lista, né, do vestibulinho da ETEC, que o próprio vestibulinho coloca lá pra você todos os assuntos do 6º ao 9º ano. Por isso que eu faço a checklist, inclusive, pra conseguir reduzir isso, pra ser muito menos conteúdo pra que você estude, né, pra você estudar o conteúdo certo mesmo, o conteúdo direcionado, sabe? Só que assim, claro, né, na checklist tem lá os tópicos e você precisa fazer o mapeamento pra você conseguir direcionar esses conteúdos. A não ser que você seja da ETEC Power, porque aí o conteúdo já está todo direcionado pro perfil da prova. Mas enfim, as pessoas normalmente, elas pegam os conteúdos que elas acham que podem cair, ou até mesmo a pessoa conhece a checklist, pega a checklist, vai no YouTube, pega a aula, assiste a aula e pensa que tá tudo bem. E não tá tudo bem, simplesmente porque esse conteúdo não vai ficar na tua mente. Afinal de contas, você não estimulou o seu cérebro a realmente querer aprender aquilo, né? Você não falou pro seu cérebro: olha, isso aqui é importante, você precisa lembrar, senão eu não vou conseguir passar na prova, sabe? Você simplesmente levou aquele conteúdo, aquela aula, como você assistiria a um desenho, como você assistiria a uma série da Netflix, como você assistiria a um filme, como você assistiria qualquer coisa que não fosse dos seus estudos, sabe? Então é muito importante você ter essa compreensão e sempre repetir pra você mesmo esse mantra, né? Assistir a aula não vai me levar à aprovação na ETEC. Por que isso, inclusive? Porque quando você tá com preguiça de estudar, muitas vezes, você acaba pensando: Vou só assistir a aula, vai, que aí vai ser fácil, já vou eliminar esse assunto. você não vai eliminar o assunto pelo simples fato de ter visto a aula, porque você não vai aprender aquele assunto, tá? E aí, quais os prejuízos que isso acaba trazendo pra você, né? E olha só, tem 4 principais prejuízos, tá bom? Eu até listei aqui na ordem exata deles, porque é na ordem de importância mesmo desses prejuízos. Então, o primeiro prejuízo de todos é que você não vai entender o assunto, né? Então, as pessoas normalmente acabam fazendo isso de só assistir a aula e elas acham que estão estudando, e quando elas fazem isso, elas não conseguem entender verdadeiramente aquele assunto. Por quê? Porque como a pessoa só assistiu a aula, o que acaba acontecendo é que aquela pessoa, ela não tem nenhuma compreensão daquele assunto, ela nem entende, sabe? Ela só viu ou ouviu, né? Porque às vezes a pessoa tá ouvindo a aula, mas tá lá no site da Capricho vendo o horóscopo da semana. Ou então a pessoa ouve a aula, mas tá lá ao mesmo tempo vendo meme engraçado no Instagram. Ou a pessoa vê a aula, mas tá ouvindo uma música mó legal e cantando ao mesmo tempo. Ou seja, a pessoa não entende o conteúdo. Primeiro porque ela não tá focada real em estudar aquele conteúdo, ela tá só vendo, ou ouvindo, ou vendo e ouvindo. E segundo, porque aquela pessoa não deu nenhum estímulo para que o cérebro dela conseguisse pegar aquela informação de verdade. Então, primeiro prejuízo, né? A primeira coisa ruim que acontece é justamente isso, tá? Justamente o fato de você não conseguir entender aquele assunto, não tem nenhuma compreensão básica daquele assunto. Segunda coisa que acontece é as pessoas que só assistem a aula, que não fazem um estudo ativo de verdade, quando elas chegam na prova, elas acham que aquele conteúdo não caiu na prova. E isso é clássico, gente. Todo ano, na verdade todo semestre, depois da prova da ETEC, isso desde 2017, se eu não me engano, eu faço uma live no meu canal. Pois é, eu faço uma live dizendo qual foi o nível daquela prova, as questões da prova, quais tópicos da checklist estavam naquelas questões, né? Inclusive eu faço tanto uma live no YouTube aberta, assim, quanto pros meus alunos da ETEC Power eu faço uma análise detalhada da prova, bem detalhada mesmo, assim, sabe? Até meio longa, falando o que teve em cada questão, então por qual raciocínio a gente precisava ir, assim por diante, né? E aí o que acontece? Várias vezes quando eu faço essa live no YouTube, algumas pessoas que me acompanham no YouTube e aí pegaram a checklist e só assistiram aulas, ou até mesmo viram as minhas aulas do YouTube, porque no meu canal tem alguns dos conteúdos, não tem todos. Todos só na ETEC Power mesmo, tá? Mas no meu canal tem alguns dos conteúdos. E a pessoa fala: Eu até vi os seus vídeos e eu achei que não caiu nada na prova. aí dá vontade de dizer: meu anjo, ver o vídeo só e não estudar não vai fazer você passar nem na porta da ETEC. Muito menos conquistar uma vaga, né? Por quê? Porque a pessoa que só viu a aula, ela não estudou de verdade aquele assunto, ela não vai conseguir aplicar aquela informação, sabe? Ela não vai conseguir identificar na prova que aquilo caiu na prova. Então, às vezes, a pessoa viu, por exemplo, uma aula sobre caatinga, que é um bioma. E aí a questão pergunta sobre a caatinga.
Só que a questão não pergunta o que é caatinga, né? A questão, ela coloca um contexto ali, e a questão exigia que a pessoa tivesse pelo menos pensado sobre aquele assunto. E a pessoa que só viu a aula, ela nem pensou. Ela só tava vendo a aula e às vezes, assim, né, a pessoa até faz algumas anotações, mas tem gente que nem isso faz. Tem gente que o nível de preguiça é tão grande que a pessoa nem anota. A pessoa só vê a aula mesmo. E aí depois vem lá dizer, toda raivosinha: Não, porque eu baixei o checklist e não caiu nada. aí dá vontade de dizer, vai pensando mesmo, né? Só na tua prova que não caiu nada. Que eu tô com a prova na minha mão, eu tenho literalmente a prova de que caiu. E a pessoa vem querer contestar. Sendo que a especialista em vestibulinho sou eu, né? E a pessoa tá fazendo a prova da primeira vez lá, estudou tudo errado, não fez o que deveria ter feito nos estudos, só ficou assistindo aula e ainda quer discutir. O pior tipo de pessoa é o que quer discutir sem ter argumento, gente, dá vontade de rir. E às vezes eu rio mesmo da cara da pessoa. Que a pessoa quer discutir uma coisa que ela tá errada. Então não tem como não rir disso. Então, assim, segundo ponto é esse. Você não consegue ver que aquele conteúdo caiu na prova pelo simples fato de que você não estudou verdadeiramente aquele conteúdo. Você só viu aquele conteúdo, sabe? É como, por exemplo, quando você está numa cidade diferente, numa rua de uma cidade diferente, passando pela primeira vez de carro ali super rápido, e aí você viu que tem, por exemplo, um pet shop, daí depois tinha um shopping, aí depois tinha uma clínica veterinária, daí depois tinha, por exemplo, um salão de beleza, enfim. E você não repara de verdade o que tem em cada um daqueles lugares, né? Na tua cidade, por exemplo, você sabe onde que fica o pet shop porque você certamente já teve que ir até lá, ou então passa muitas vezes perto, enfim. Na tua cidade você sabe onde fica o shopping mesmo, porque você já foi várias vezes, sabe onde fica, por exemplo, o cinema. Agora, numa cidade desconhecida que você tá indo pela primeira vez, tá só vendo tudo aquilo, depois, se você passar por aquele mesmo lugar, pode ser que você não lembre, né, que você viu tudo aquilo. Pode ser que se alguém perguntar assim, Ô, você sabe onde fica o salão de beleza? você fala, ixi, eu sei que tem, mas não sei onde tá. Por quê? Porque você realmente não entrou em contato com aquele ambiente, só passou uma vez. E é isso que acontece com a pessoa que foca só em assistir aula, sabe? Ela não passa na ETEC justamente pelo fato de que essa pessoa não teve um estudo verdadeiro. Ela só focou em ver aquele conteúdo. Só teve esse contato primário, né, que a gente chama. Que é quando ela só faz esse estudo passivo mesmo de ver a aula. Terceira coisa, além de não conseguir perceber que caiu o assunto, a pessoa tende a não conseguir aplicar o assunto. Então, às vezes, a pessoa vê assim, Nossa, eu estudei cinemática, caiu cinemática, mas como é que eu resolvo essa questão? e a pessoa não entende como ela resolve a questão porque ela não sabe aplicar aquele conteúdo. E se ela não sabe aplicar aquele conteúdo, assim, eu não vou dizer que é 100% de chance de ser pelo fato de que ela só viu aula, mas é por 95% de chance dela só ter feito isso. De não ter feito de verdade um estudo ativo. Ou fez um estudo ativo meia boca, sabe? Que a pessoa não tinha se dedicado de verdade pra fazer. Então é muito importante que também que você não fique nessa, né, de só assistir aula, que você tenha esse mantra na sua cabeça. Quem só assiste aula não passa na ETEC. Assistir aula não vai me levar até a aprovação na ETEC. Porque quando você não tem esse mantra, né? Quando você acaba esquecendo dos outros passos, as outras etapas que você precisa ter no teu estudo, você não consegue aplicar o conteúdo, tá? Então é importante que você também estude ativamente, né? Pra que você consiga aplicar esse conteúdo depois, tá bom? Deixa eu pegar o meu roteiro aqui porque temos um quarto prejuízo também, que é um prejuízo igualmente importante, que é você errar questões fáceis. E é muito comum que a pessoa que só vê aula erre tanto a questão fácil quanto a difícil, né? Porque assim, errar questões difíceis é uma coisa super aceitável, porque você pode ter dificuldade com aquele assunto, tá tudo bem. Agora, errar questões fáceis significa que o seu estudo daquele assunto não foi o suficiente. Significa que você não deu a atenção necessária. Significa que você não fez as anotações que você tinha que fazer, que você não fez o teu resumo, que você não fez o que era preciso, sabe? Ou seja, que você ficou só focando na aula, né? Só focando em ouvir cada palavrinha e tentar decorar aquilo na sua mente. Então, quando você não faz o que deve ser feito, quando você só assiste a aula, você erra até as questões fáceis. E na prova isso gera um grande problema, que é você não conseguir responder nem as difíceis depois, nem as fáceis, nem as mais fáceis ainda. Porque quando você já começa uma prova tendo muita dificuldade para resolver as questões, a tendência é que durante toda a prova você acabe se atrapalhando, você acabe tendo dificuldade para as outras questões também, você se sinta mal, você se frustre, enfim. Então, quando você só vê a aula, tem essa grande tendência de você errar até as questões mais fáceis da prova, tá? Por que as pessoas estudam assim, mesmo trazendo vários prejuízos? E tem vários motivos, na verdade, para que as pessoas estudem assim. Primeiro é porque muitas vezes elas não sabem que isso é errado.
Simples, né? A gente na escola, principalmente quem estudou em escola pública durante o ensino fundamental, escola municipal, sabe? Ou então aquela escola que não era muito boa na sua cidade, eu falo isso sem vergonha alguma de dizer que eu estudei numa escola dessas. E aí a gente fica naquela de achar que se a gente foi até a escola, se a gente viu a aula, a gente é dedicadíssima, a gente tá super aprendendo, sabe? No colégio que eu estudei no ensino fundamental, a gente tinha uma tendência de achar que as pessoas que mais faltavam eram os piores alunos, né? Só que muitas vezes a pessoa que mais falta, ela estuda o conteúdo em casa, e eu sei disso porque na faculdade é algo muito comum, a pessoa faltar a aula, só que ela estuda em casa, ela se dedica, ela realmente aprende aquele conteúdo. E às vezes a pessoa que mais falta, ela consegue sair muito melhor que você. E você que tá em toda a aula, às vezes não consegue aprender coisas bestas. Por quê? Porque você tá ali focado só em assistir a aula, sabe? Quando eu falo assistir a aula, eu não falo só da videoaula, né? Agora, nesse contexto de estudar online. Eu falo de aulas em geral. Então, na escola, a pessoa que só assiste a aula, a tendência é que ela não consiga ter um bom desempenho mesmo. E é muito comum que a escola estimule você a assistir a aula e ficar copiando tudo que está na lousa, como se servisse para alguma coisa. Você vira uma maquininha de copiar coisas, né? Ai, meu Deus, gente. A escola faz isso pra você manter a concentração durante a aula e não ficar conversando, tá? Mas não vai te gerar resultado você ficar só assistindo a aula e copiando tudo que é falado na aula. Isso não vai fazer ninguém passar em prova alguma. Nem mesmo nas provas da escola, muitas vezes. Até porque, se isso fosse o suficiente, todo mundo passaria de ano, né? Então, o que acontece? As pessoas são estimuladas a isso na escola. Segunda coisa, preguiça. Sim, muitas vezes a preguiça, e pode ser que você tenha e não queira admitir, mas muitas vezes a preguiça é o que faz com que você só assista a aula. Porque é muito mais fácil você só assistir a aula, é muito mais easy peasy, sabe? Você só para, vê uma aula e pronto, né? Você pode ver uma aula quando você tá lá, jogando videogame, conversando com o crush, falando com as amigas, fazendo o teste do BuzzFeed, jogando joguinho online, enfim. Às vezes a preguiça faz com que a pessoa não faça o que é necessário. A preguiça faz com que a pessoa só assista a aula. E aí ela pensa que só assistir a aula vai levar pra ter um resultado, porque ela pensa, Pô, é melhor eu só assistir a aula do que eu não fazer nada, né? Só que às vezes, você parar um dia e descansar vale mais a pena do que você achar que você estudou só porque você viu uma aula, tá? Então, é importante ter isso em mente também, né? Você não pode se trollar por conta da tua preguiça. E também, um outro fator que faz com que muitas pessoas só assistam a aula e achem que é o suficiente é que muita gente tem essa dificuldade de encontrar tempo pra estudar. Só que o que acontece, gente? A pessoa que acha que ela não tem tempo, muitas vezes o que ela tem é muita distração na vida dela. Eu já falei sobre isso, inclusive, né? Quando você tem muita distração, você cai na procrastinação. Por quê? Porque você simplesmente vai postergando o que é importante por achar que você não tem um momento ali pra você parar e estudar de verdade, quando na verdade você gastaria muito menos tempo se você parasse e estudasse de verdade do que se você só assistisse a aula. E por que você gastaria menos tempo se você estudasse de verdade? Simples, porque tem algumas consequências de você assistir a aula achando que isso vai te levar à aprovação, né? Eu até listei aqui 3, na verdade, consequências do que acaba acontecendo. Então, o que acontece? Primeira coisa, as pessoas normalmente, quando elas vão assistir aula, né, elas começam a assistir a aula, daí, às vezes a pessoa viu 2 minutos de aula, a pessoa pensa, Ah, não, essa aula não tá muito boa. Vou pular, vou pra outra aula. aí a pessoa, também não tá muito boa. Aí vai pra uma outra aula. Daí a pessoa, às vezes, vê uma aula inteira, vê 2, vê 3, vê 4, vê 5 aulas do mesmo assunto e não consegue aprender. E aí ela pensa que o problema é porque ela é burra, que o problema é porque a aula foi fraca, e não que o problema é que ela não tá fazendo o que é necessário, né? Isso gera várias consequências, como eu já falei aqui. Então, primeira, você vai achar que você não tem essa capacidade de aprender, porque você vai chegar na questão que você vai resolver e vai errar. Vai chegar na prova, vai errar. Vai chegar num simulado, por exemplo, vai errar. Então, tem essa tendência de achar que você não tem capacidade. Você muitas vezes também vai achar que a checklist estava errada, né? Como eu já falei, que tem gente que fica nessa de Nossa, a checklist não me ajudou. tem lá 1000 pessoas dizendo. Meu Deus, tudo que tava na checklist eu vi na prova. Nossa, obrigada pela checklist. Daí uma pessoa, o cristalzinho lapidado de Jesus, que acha que o mundo é diferente pra ela, né? Nossa, a checklist não me ajudou, tava tudo errado. Cláudia, senta lá. Você que ficou nessa de só ver aula e achou que ia passar na prova, pelo amor de Deus, né? Então, assim, a pessoa acha que tudo tá errado, ou que o cérebro dela tá errado também, e a pessoa fica se culpando, se frustrando, até mesmo desiste de fazer a prova porque acha que ela tá errada, ou então a pessoa vai querer ver várias vezes a mesma aula ou várias aulas, achando que não foi o suficiente, sabe? É muito comum isso, né? A pessoa vê uma aula,
Aí terminou a aula de 40 minutos lá. Daí veio outra aula, mais 40 minutos. Aí veio outra, essa aqui é mais curtinha, vai ser mais fácil. Uma aula de 15 minutos, por exemplo. Nossa, ainda não aprendi. E aí quando foi ver, a pessoa passou 3 horas do dia dela só vendo aula. Sendo que quando ela parasse pra fazer um estudo ativo de verdade, ela conseguiria simplesmente otimizar muito melhor esse tempo, né? Então, como você já sabe, só ficar vendo aula não vai te gerar resultado algum na prova da ETEC. E certamente em nenhuma outra prova que você vai fazer na sua vida. Seja de Senai, de Cotuca, Cotil, enfim. Não vai te ajudar simplesmente pelo fato de que não vai fazer com que você aprenda o conteúdo. Então, como você já viu aqui, existem consequências de você só assistir a aula para a prova da ETEC. Então, repetindo o nosso mantra, coloca isso na sua mente. Assistir a aula não vai me levar à aprovação. Fala isso de olhinho fechado. Você sentir a mágica acontecendo já. Seu cérebro aprendendo que ele não pode ficar nessa de só ver aula. Pra você entender que existe mais do que isso, tá? O que vai te levar ao resultado é o que vem depois da aula, né? E não só o fato de você parar e assistir a aula. Menina, mas você quer me dizer que eu não posso ver aula? Você deve vir à aula, mas você não pode achar que é isso só que vai te levar à aprovação. Você não pode achar que só de virar uma máquina de ficar vendo aulas, você vai conseguir passar na ETEC, tá? Então você precisa entender que existe o além disso, né? E o que é o além disso, no caso? E olha só, o que acontece aqui? Qual a chave para você conseguir a aprovação sem você ficar nessa neura de ficar vendo 45 aulas por dia? Porque quem aqui já ficou vendo várias vezes a mesma aula ou várias vezes várias aulas do mesmo assunto e não conseguiu aprender? Levanta a mão. Só pra eu saber. Porque eu sei que isso é muito comum. A pessoa fica horas e horas e horas e horas e horas. Aí ela assiste a aula, ela anota 1000 coisas. Quando ela vê, a anotação dela tá quase maior do que o roteiro da aula da pessoa que ensinou aquele assunto, sabe? Porque a pessoa achou que ela anotando tudo, copiando cada palavra, ela ia aprender. E também não aprendeu, né? Porque não é só isso que tem que acontecer. O que acontece com o nosso cérebro? Ele aprende as coisas por 2 tipos de estímulos, tá? Primeiro tipo de estímulo, né, é o estímulo emocional, digamos assim, sabe? É quando a gente desperta uma emoção pro nosso cérebro, tá bom? E o segundo tipo de estímulo é quando a gente faz o estudo ativo, que é quando você vai fazer aquele conteúdo passar pela tua mente de outra forma. Então o que é esse estímulo emocional? O estímulo emocional é quando uma coisa desperta uma emoção em você. É por isso que você consegue lembrar, por exemplo, até hoje, uma música que você ouvia quando você era criança e que você chorava, que você achava muito bonitinha aquela música. Daí você consegue lembrar também, por exemplo, uma pessoa que você gosta muito. Você consegue lembrar, por exemplo, quando uma amiga sua vai falar com você que ela tá muito triste, que aconteceu alguma coisa na família dela. Essas coisas a gente lembra porque elas geram um estímulo emocional pro nosso cérebro, sabe? As coisas pra ficar na nossa memória de longa duração e pra que a gente aprenda de verdade com aquelas coisas, pra que elas façam parte do nosso aprendizado, né, da informação que a gente guarda, elas dependem ou de um estímulo emocional ou do estudo ativo, tá? E aí nos estudos, né, a gente não vai ter uma emoção tão forte. Por exemplo, você não vai pensar: Deus, como diz, tá lindo, maravilhoso, perfeito, estou tão feliz, empolgada, chorando, porque eu consegui aprender figuras de linguagem. Isso não acontece, gente. Isso não acontece. E olha que eu sou uma pessoa apaixonada por língua portuguesa, mas eu nunca tive essa emoção por aprender, por exemplo, figuras de linguagem, sabe? Você não vai ficar assim: Meu Deus, como a fórmula de Bhaskara é a coisa mais linda, incrível, perfeita do mundo, eu vou casar com ela. não, né? Então, para o nosso cérebro aprender a matéria para a prova da ETEC, ele precisa do estudo ativo. O estudo ativo é esse estímulo, então, do nosso cérebro, por meio da gente mostrar para ele aquele conteúdo de formas diferentes e entrando em contato com aquele conteúdo, tá? E aí, como é que você vai fazer isso, né? Depois que você assistiu a aula, ou seja, você precisa ver a aula para ter o estudo passivo, para ter o primeiro contato com aquele conteúdo. Mas depois que você assistiu a aula, você não vai simplesmente pegar seu caderno, fechar. Pronto, consegui estudar. Meu Deus, meu estudo foi perfeito. Não, você não terminou de estudar depois que você viu a aula. Não acabou o seu estudo por ali. Você precisa fazer o estudo ativo, que é o que vem logo depois, então, dessa primeira sessão de estudos, digamos assim, né? Que é o teu estudo passivo. Ou seja, ver a aula é um estudo unicamente passivo, tá? Então, você viu a aula, ok. Seu cérebro entendeu que aquele assunto existe. Seu cérebro entendeu que aquele assunto é um assunto. Seu cérebro entendeu, por exemplo, que cinemática é um tópico de física. Ótimo. Agora, para que você realmente consiga lembrar isso, você precisa fazer o estudo ativo. E aí alguém falou aqui no YouTube, anotações. Anotações ainda não são estudo ativo. Anotações ainda são durante o estudo passivo. Porque a anotação que você faz durante a aula, você deve fazer, tá? Se você não anota durante a aula, começa a colocar isso no seu dia a dia pra você ver a diferença que traz. Você faz a anotação durante a tua aula pra que você consiga, daquele estudo passivo, já pegar informações, sabe? E essas informações você vai levar pro seu cérebro pra ele realmente aprender aquele conteúdo depois, durante o teu estudo ativo de verdade, tá bom? Então é muito importante ter essa consciência, né? De que você só ver a aula e só fazer anotações não é o bastante.
anotação é uma coisa que você faz durante a aula pra quê? Pra não cair naquele problema de você tá vendo a aula e aí você tá lá mexendo no celular, tá lá pintando uma aquarela, tá lá ouvindo aquela aula e enfim. Então, a anotação você faz durante a aula para que tua parte motora e a tua parte mental estejam em conexão com o conteúdo ao mesmo tempo, tá? Para o seu cérebro não dispersar. Principalmente que hoje em dia todo mundo é muito disperso, né? Você tá ali estudando, aí passa uma mosquinha, você já tá, eita, mosca. A mosca que fofa. Que mosquinha fofa, gente. Sendo que você odeia mosca, né? Você tá lá admirando a mosca que passou, sabe? Ou então você tá estudando e aí chega uma notificação. Aí você pensa, eita, minha amiga, né? E quando você tá anotando, o seu cérebro vai precisar de 2 esforços pra ele parar. Vai ter que parar de escrever e parar de ouvir e ver a aula. Por isso que a anotação é legal que você faça durante a aula e aí depois você faz o teu estudo ativo pra que você consiga ter um desempenho bom no vestibulinho da ETEC. Mais uma pausa pra água, né? Pra eu não ficar rouca, até porque estamos aqui já uns bons minutos para que a gente continue, tá? Olha só, porque é que o estudo ativo, então, vai trazer esse resultado para você, vai trazer aprovação para você na prova da ETEC. E é o seguinte, separei aqui 4 motivos, hoje eu tô gostando do número 4, né? Pra que você faça o estudo ativo, tá? Eu coloquei na ordem também de importância, então é legal que você anote no teu caderno ou então no teu bloco de notas, enfim, pra você sempre se lembrar o porquê de fazer isso. Porque o nosso cérebro, quando ele não tem uma razão pra fazer alguma coisa, a tendência é que ele queira deixar de lado. Por exemplo, se eu só falasse pra você aqui, Só assistir a aula não vai gerar aprovação na ETEC. e não falasse pra você o porquê disso, não falasse o que você tem que fazer e por que você tem que fazer o estudo ativo, você ia sair daqui pensando, Ah, deve ser brincadeira isso, né? Não deve ser real. e é real, sabe? Então por isso que eu vou te falar aqui 4 motivos, né? O primeiro deles, olha só. Quando você faz estudo ativo, você vai conseguir aprender de verdade o assunto. Por quê? Primeiro, porque como o teu cérebro ele vai ter um estímulo ali pela repetição daquele conteúdo, mas não a repetição de ficar vendo várias vezes a aula, ou de ficar lendo várias vezes o conteúdo, ou ficar ouvindo, mas sim, o teu cérebro vai ver aquela informação passando por ele de formas diferentes e também porque você entra em contato com aquele conteúdo. Então isso vai fazer com que você consiga realmente aprender aquele assunto, tá? E não só entender. Tem uma diferença muito grande entre aprender e entender, né? Entender é quando você sabe, por exemplo, que, vamos lá, que a água é uma substância que nós temos no nosso dia a dia. Mas quando você aprende alguma coisa sobre a água, você vai saber qual é a molécula da água, vai saber o que acontece com ela quando você coloca, por exemplo, a água numa panela e coloca a panela no fogo, vai saber, por exemplo, o que acontece quando você coloca a água no freezer. Você vai saber várias coisas porque você realmente aprendeu, vai conseguir estabelecer conexões, vai conseguir raciocinar isso e lembrar com alguma coisa do teu dia a dia. Então essa é a diferença entre você aprender e você só entender o conteúdo, tá? E aí o que acontece então, né? Você realmente aprende quando faz o estudo ativo, tá? Ele vai servir para que você aprenda de verdade. Segunda coisa, você vai conseguir ativar a informação que você precisa e essa informação estando ativada no seu lindo, precioso, maravilhoso cérebro, o que vai acontecer com ela? Quando a informação está ativa, acontece uma mágica, que é você chegar na prova, aí você tá lá, questão 2, por exemplo, blá, 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 blá. Nossa, é isso, é esse assunto. Eu preciso fazer essa conta aqui pra conseguir chegar nessa resposta. Agora, quando você não ativa, você fica assim, você abre lá a sua prova, né? Aí você vê blá, blá, blá. Blá, blá, blá é o enunciado da questão, tá? Aí você pensa, Tá bom, mas pera, eu não entendi. Tipo assim, como é que eu consigo chegar nessa questão? Até vi isso, mas não lembro como é que resolvo. famoso deu branco, né? Que é quando você até lembra que viu o assunto, mas cadê que você não lembra como é que resolve? Então, quando você ativa a informação, você não corre esse risco, tá? Você acaba lembrando de verdade como é que você aplica aquele conteúdo. Lembra que eu falei que um prejuízo era não conseguir aplicar? O estudo ativo faz você conseguir aplicar o conteúdo, tá bom? Então, basicamente, você vai conseguir aplicar o conteúdo, porque assim você vai conseguir ter realmente, né, um entendimento daquele assunto, vai conseguir aplicar aquele conteúdo na prova da ETEC, vai conseguir resolver as questões, sejam elas básicas, sejam elas mais difíceis, sejam elas questões que só pedem a interpretação e mais alguns conceitos daquele assunto, que para algumas pessoas são fáceis, para outras são difíceis, né? São questões que são bem subjetivas, digamos assim, tá? Então, basicamente, é muito importante que você faça o estudo ativo também por conta desse segundo motivo aqui. Terceiro motivo, olha só, você vai conseguir também aplicar os conteúdos para resolver as questões que te pedem conceito, mais interpretação, mais outras disciplinas. Eu até deixei isso bem específico, porque tem muita questão da ETEC que ela vai juntar para você 2 matérias, às vezes 3 matérias, às vezes 4 matérias. Pois é, às vezes a questão ela é de biologia, é uma questão sobre ecologia, por exemplo. Daí ela pede para você algum conceito de ecologia, ela pede para você ali interpretação de textos, que é uma coisa de língua portuguesa, ela pede pra você também interpretação de gráfico, pede pra você um pouco de matemática, um pouco de química. Oi? Como assim? Jesus?
Morri, não sabia? Não, é só uma questão da ETEC mesmo, tá? Então, basicamente, quando você faz estudo ativo, o seu cérebro vai criando conexões e essas conexões vão servir para que você consiga ter um desempenho melhor na prova da ETEC, porque você vai conseguir responder as questões que te pedem muito mais do que só aquele conceito básico. Tá? E o nosso quarto motivo para você fazer estudo ativo, olha só, uma coisa que eu sei que muita gente quer, né, é reduzir o tempo estudando aquele conteúdo. Porque muitas vezes, como eu falei, você gasta mais tempo pelo fato de ter que passar horas e horas ali assistindo a aula. Aí você tá assistindo a aula, aí chegou no meio da aula, já esqueceu o começo da aula, aí tem que voltar na aula de novo, daí depois terminou a aula, já esqueceu o finalzinho da aula, né? Então, isso gasta muito tempo. E quando você faz estudo ativo, você consegue reduzir o tempo de estudos até a metade, sabe? Pra conseguir ter mais tempo de você aplicar aquele conteúdo, pra você conseguir também fazer outras coisas da tua rotina, né? Então é uma coisa muito importante que você precisa fazer também, que você tem que ter em mente, é que o estudo ativo reduz o tempo que você passa estudando e aumenta o seu desempenho, sabe? É uma coisa inversamente proporcional, né? Você passa menos tempo estudando e vai ter um desempenho muito melhor na prova da ETEC e nos seus estudos no dia a dia, sabe? Na tua evolução diária, como eu gosto de dizer. Inclusive, uma coisa que aconteceu no ano passado, 2019. A gente teve uma aluna na ETEC Power, a Vanessa, né? Vanessa Lemos, lembro até hoje. A Vanessa queria passar na prova da ETEC pro curso técnico de nutrição e dietética. E ela já tinha feito a prova uma vez, a prova da ETEC, só que a Vanessa não tinha passado. Ela sempre me acompanhava nas redes sociais e aí ela começou a mudar os estudos dela. E aí ela entrou na ETEC Power também, porque ela queria ter um acompanhamento mais de perto, queria ter todas as aulas já decodificadas, ter suporte, enfim, que é tudo que a gente tem lá. E ela entrou na ETEC Power e, bom, a Vanessa, quando ela entrou na ETEC Power, ela viu que uma coisa que ela fazia errado era justamente só assistir aula. Tanto que eu lembro que um dia ela entrou no Telegram, a gente tem um grupo de alunos, que é a Tribo Power, que é pelo Telegram, e aí a Vanessa foi no Telegram e me chamou no privado. Ela entrou em abril de 2019, se eu não me engano, na ETEC Power. Ela me chamou no privado e falou pra mim assim, Li, você não vai acreditar, eu consegui começar a aprender os assuntos muito mais rápido do que antes eu passava horas tentando aprender e eu não conseguia aprender. E agora eu consigo aprender, sendo que eu passo muito menos tempo. Isso é normal? Eu falei, Van, é super normal, porque agora você tá estudando de verdade, você não tá só vendo aula, sabe? E aí, quando essa chavinha mudou, gente, ela conseguiu ser aprovada no curso técnico de nutrição e dietética, inclusive um super beijo pra Vanessa. Ela deve estar agora... Ela fez a prova no meio de 2019, né? A prova do meio do ano. Então, ela provavelmente agora já está indo pro terceiro módulo do curso técnico dela. Então eu fico muito feliz, porque foi uma pessoa que praticamente não tinha mais esperança, e aí quando ela viu, ela virou essa chavinha, né? Ela conseguiu começar a fazer as aulas de verdade, assistir a aula, notava durante a aula, fazia o resumo depois, porque na ETEC Power a gente tem toda uma estrutura. Então começa na sondagem, tudo começa na sondagem, né? Daí depois tem a aula, mais anotações, inclusive tem um espaço de anotações já pra isso, pra ninguém pular a anotação, por isso que eu falo que é importante fazer. Depois a gente faz o estudo ativo, então. E a Vanessa fazendo isso conseguiu ser aprovada, mesmo assim, sem muita expectativa, sabe? Porque pelo fato de não ter passado uma vez na prova, né, ela não tinha mais expectativa de que ela conseguiria passar. E isso é muito comum, muitas pessoas passam por isso, sabe? Então é muito importante que você tenha isso em mente, né? Assim como a Vanessa conseguiu virar o jogo, conseguiu ser aprovada, conseguiu ter um resultado muito bom no vestibulinho da ETEC. Não lembro agora qual foi a pontuação dela, só que eu sei que na primeira vez que ela fez a prova, a pontuação dela não era nem a metade da pontuação que ela fez depois que ela entrou na ETEC Power e começou a fazer estudo ativo de verdade mesmo em todas as matérias que ela estudava, sabe? Porque um outro erro também que muita gente comete é só fazer estudo ativo na matéria que gosta, né? E a pessoa não faz estudo ativo nas matérias que ela não gosta, tá? Então é importante também que você tenha isso em mente, ok? Então olha só, como que a gente usa a nosso favor nos estudos, né? O estudo ativo. Separei quantos pontos aqui? Separei 4 pontos. Eu tô falando que eu gostei do número 4. O mais interessante é que eu juntei 4 pontos nesse tópico, no anterior e no outro também. No outro foram 3, deveria ter um subtópico a mais. Mas enfim, né? Então, 4 pontos importantes, tá? De como você usar o estudo ativo a teu favor nos estudos, né? Então, é o seguinte, olha só. Primeira coisa, né? Como eu falei, você tem que entender que assistir aula não vai te levar à aprovação na ETEC, nosso mantra da live de hoje, tá? Só que, apesar de assistir aula não te levar à aprovação da ETEC, você tem que assistir aula para que você consiga ter o estudo passivo daquele conteúdo, pelo menos, né, primeiramente. E durante a aula você tem que fazer anotações, tá? Então, primeiro ponto, anotações durante a aula vão guiar você até o seu estudo ativo. Porque se você não fizer anotações durante a aula, automaticamente você não vai ter conteúdo ali, não vai ter informação para colocar no teu resumo depois. Então, é muito importante que você tenha em mente que as anotações vão ser importantes durante a aula, tá? Então, enquanto a aula tá acontecendo, você vai fazendo anotações ali. Segundo ponto importante aqui, você não pode nunca, jamais, em hipótese alguma, pelo amor de Deus, confundir resumo com anotações. Inclusive, eu sei que muita gente confunde, porque às vezes a live acabou de terminar
e a pessoa fala, já fiz o resumo. Mentira, não fez. Resumo não é estar bonito, gente. Resumo é depois que você fez anotações. Por isso que eu falo, a anotação pode ser feita até no bloco de notas, até na testa do irmãozinho mais novo, sabe? Porque a anotação ela vai basicamente te fornecer ali algumas coisas, alguns pontos da aula para que você coloque no teu resumo depois. O teu resumo tem que ser nas suas palavras, tá? A anotação, nosso cérebro tem a tendência a ouvir o que a pessoa tá falando na aula e a anotar aquilo, né? Agora é o Instagram ficando louco. A anotar aquele conteúdo. Então não confunda jamais o resumo com a anotação, porque são coisas extremamente diferentes, tá? A anotação é parte do estudo passivo ainda, o resumo sim, ele vai ser o teu estudo ativo ali acontecendo, tá bom? Então nunca, em hipótese alguma, confunda isso. E também não pense que só porque a tua anotação ficou bonita, ela é um resumo. Não é. Anotação bonita é só anotação bonita. Resumo é o resumo mesmo, que você para depois daquela aula para você realmente resumir aquelas informações, pegar a essência, tá bom? Terceiro ponto. Pratica depois que você faz o resumo. Só que não é depois, uma semana depois, nem um mês depois, nem mesmo um dia depois. Pratica no mesmo dia. Você pode praticar depois outras vezes? Pode. Mas pelo menos no mesmo dia você precisa praticar aquele conteúdo. Só se você realmente não tiver tempo. Só que assim, eu só aceito não tenho tempo se você não usa o WhatsApp hora nenhuma do teu dia, se você não vê TV hora nenhuma do teu dia, se você não vê série nenhuma hora nenhuma do teu dia. Se você nunca abre o WhatsApp, nunca liga a televisão, nunca vê série, daí eu vou entender que você realmente não tem tempo. Agora, se você tem tempo pra K-pop, pra série, Netflix, WhatsApp, não sei, meme no Facebook, você tem tempo sim. Tá? Você só não tá sabendo utilizar o seu tempo. Então, se você realmente não tem tempo pra nada, mesmo, da vida, você pode dividir em 2 etapas e fazer as questões no dia seguinte. Mas não vai ser tão eficiente quanto você estruturar o teu estudo no mesmo dia. Como eu falei, na ETEC Power, nossos alunos fazem o quê? A sondagem, aula mais anotações, tem um ladinho ali para anotações que eles usam porque é mais fácil do que você pegar um papel a mais para você ficar anotando, né? Depois, resumo, resolução comentada e questões de fixação. Então, isso faz com que você consiga realmente aprender, ativar e fixar aquela informação no seu belo, precioso e maravilhoso cérebro, tá? Então, você precisa entender que a prática, ela faz parte do teu estudo. Inclusive, tem muita gente que pergunta assim: Li, eu posso tirar um dia só pra praticar todas as matérias que eu estudei durante a semana? Não vai dar o resultado que você quer. Você precisa entender que, se você quer passar na prova da ETEC, você precisa diminuir algumas coisas na tua rotina que não são tão úteis quanto você pensa e ter tempo para que você faça resumo, para que você pratique, para que você até mesmo implemente algumas coisas a mais no teu estudo ativo. Por exemplo, a técnica do estudo dirigido, que eu já ensinei aqui também, né? Que é uma técnica que você pode utilizar nos seus estudos depois que você já fez o resumo, depois que já resolveu questões, para você melhorar ainda mais a fixação daquele conteúdo. Porque, como eu falei, o nosso cérebro aprende ou por um estímulo emocional, né? Ou ele vai aprender por um estímulo do estudo ativo mesmo, que é quando aquela informação está sendo reprocessada pelo seu cérebro, tá? Então, muito importante que você faça pelo menos esses 4 pontos. Uma outra coisa, né? Um bônusinho aqui. Revisão. Revisão faz parte dos estudos, revisão é importante, revisão é necessária, não é só importante, é necessária. Quem quer passar na prova da ETEC tem que revisar o conteúdo. Ai, Lilian, mas eu não tenho tempo pra revisar. Tira um dia da semana pra você revisar, então, as matérias da semana, tá? Pra que você consiga pelo menos uma revisão daquele assunto você fazer. Por quê? Por conta da curva do esquecimento, que eu já falei várias vezes também, né? A curva do esquecimento, ela faz com que você esqueça, por isso esquecimento, os assuntos e tudo que você vê no teu dia a dia ao longo do tempo, tá? Então, depois de 2 semanas, por exemplo, você não vai lembrar tudo daquela aula e é normal, mas você tem que fazer a revisão, porque o fato de ser normal a gente esquecer as coisas não significa que você tem que esquecer as coisas e que você vai conseguir passar na prova se você esquecer tudo, né? Então você precisa ter em mente que a revisão é um ponto importante também dos nossos estudos, tá bom? Então, basicamente aqui, o que você entendeu, o que você aprendeu aqui, né? Você precisa entender que assistir aula não vai te levar à aprovação da ETEC, você precisa fazer o estudo ativo, você precisa fazer revisões, tá? E esse estudo ativo, quanto melhor estruturado ele for, melhor você ter o resultado na ETEC. Bom, agora que você já sabe que só ficar assistindo aula não vai te fazer passar na ETEC, faz o seguinte, clica no gostei pra eu saber que você gostou desse vídeo, que viu até o finalzinho, que aprendeu tudo que você tem que fazer. E também se inscreva aqui no canal, clicando no botãozinho vermelho de inscrever-se, pra assim conseguir assistir a todos os próximos vídeos que saem por aqui. Porque esse é literalmente o maior canal que existe e melhor também pra você que quer passar na prova da ETEC. E claro, também me siga no meu Instagram, que é Lilian Cruz Oficial, com 2 L's no meio, pra que você participe do quiz que eu faço nos meus stories e também consiga acompanhar em tempo real muitas novidades sobre o mundo do vestibulinho da ETEC. Então é isso, um big beijo, até o próximo vídeo e tchau!